sacramentos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Glauco Parente. Atualmente eu estou cursando História e Filosofia, também sou seminarista e sou um dos organizadores, junto com o filho Davi, sobre essa nova versão do Santificai Mais, numa versão, né, agora de um grupo, né, de alunos, com 30 pessoas, e estamos tratando sobre os sacramentos e como também colocar, né, na prática, no nosso cotidiano, na nossa realidade, os ensinamentos assim que a Igreja nos passa. Então, todos vocês receberam esse material que eu tenho aqui em minhas mãos sobre o sacramento da confissão. Para nós iniciarmos, assim, vamos traçar o sinal da cruz sobre nós e assim darmos início à nossa aula sobre a confissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor possa vir nos iluminar pela luz do seu Santo Espírito e nos guiar pelo caminho da verdade cada vez mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós sempre tratamos, antes de dar início assim, diretamente ao sacramento, né, sobre uma cena do filme de Nárnia. E no aula passada a gente falou justamente sobre o sacramento do batismo. E qual foi a cena que a gente, né, no caso, usou, né? Assim foi aquela cena do armário, onde eles estão passando ali para a realidade de Nárnia, né, essa entrada. Então, o sacramento do batismo, como a gente viu na aula passada, ele é essa entrada, né, para a vida cristã, enfim. Então, você que está assistindo, deixe aí nos comentários se você gostou da aula passada também. E assim vamos dar início, né, sobre a cena do qual nós iremos tratar hoje. Vocês estão vendo aí no material de vocês que tem duas cenas, né, uma o Aslan e uma eles olhando, né, quando eles estão adentrando ali, mas já agora dentro de Nárnia, eles veem a realidade de Nárnia. Leiam aí junto comigo. A lança da feiticeira simboliza o pecado, que aprisiona e faz a separação entre o homem e Deus. Percebam que no início do filme, Nárnia está congelada, fria e sem cor e cinzenta. E esse mesmo gelo aumenta a coroa da feiticeira. Um dos pontos altos da trama ocorre quando a rainha tirana vai até o acampamento onde Aslan está com os irmãos, cobrando a vida de Edmund, já que segundo as leis morais e as leis maiores, a vida do traidor lhe pertenceria. Então veja, Aslan, ele se doa, né, ele dá a sua vida por Edmund. E vejam também a realidade, né, que eles encontram em Nárnia quando eles adentram, né, aquele frio. Então, por que eu coloquei essas duas cenas, né, fazendo essa simbologia? Porque, primeiramente, a doação que nosso Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós, e também, muitas vezes, quando nós estamos em pecados, nós estamos frios, né? Então, é preciso justamente que a misericórdia de Deus, pela ação do Espírito Santo, venha, assim, esquentar o nosso coração, abrasar, né, pela luz de Deus e pela graça de Deus, para que a gente prossiga o nosso caminhar. É isso que São José Maria Escrivá costuma chamar para o sacramento da confissão, né? O sacramento da alegria, porque esse sacramento ele nos dá novamente a alegria, uma comunhão justamente com quem? Com Deus e com a Igreja. Assim prosseguindo, recupera a alegria e a paz que traz a amizade com Deus. Um dom que só o pecado é capaz de roubar as almas dos cristãos. O sacramento da confissão foi instituído pelo próprio Jesus Cristo, com o qual o sacerdote perdoa os pecados cometidos depois do batismo. Então, nessa primeira introdução aqui, a gente já pode ter a definição daquilo que nós iremos tratar durante a nossa aula, né? Os pontos. Então, no primeiro ponto, porque eu coloquei de uma maneira bem clara, né? Porque é um sacramento da reconciliação depois do batismo, né? As pessoas podem ter a seguinte pensamento, né? Eu recebi o batismo, então já estou isento de ser tentado, não preciso mais receber sacramento nenhum, já basta, né? Os meus pecados, aqueles pecados que foram cometidos por Adão e Eva, foram apagados, então está tudo certo. Não, não é bem assim, né? O que é que São Paulo diz aos Coríntios, né, na sua primeira carta? Vejam, vós fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Precisamos ter e tomar consciência da grandeza do dom de Deus que nos foi concedido nos sacramentos da iniciação cristã, para nós percebermos de até que ponto o pecado é algo tão inadmissível para aquele que foi revestido de Cristo. Mas o apóstolo São João diz também o seguinte: se dissermos que não temos pecado,
enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E o próprio Senhor nos ensinou a rezar. Perdoai-nos as nossas ofensas, relacionando o perdão mútuo das nossas ofensas com o perdão que Deus concederá aos nossos pecados. Veja, no Pai Nosso, a gente pede, né, perdoai as nossas ofensas, e também no final do Pai Nosso, muitas vezes passa despercebido. Né? A gente pede que não nos deixeis cair em tentação. Então veja, aqui é o ponto principal. Nós, mesmo sendo batizados, nós não estamos isentos de sermos tentados. É por isso que nós precisamos da graça de Deus. É por isso que a gente precisa ter uma contínua oração também, né? Porque é através da oração que nós resistimos ao pecado e também da nossa decisão que nós tomamos. Bom, a conversão a Cristo, o novo nascimento do batismo, o dom do Espírito Santo, o corpo e sangue de Cristo recebidos em alimento, tornaram-nos santos e imaculados na sua presença. Tal como a própria Igreja, esposa de Cristo, é santa e imaculada na sua presença. No entanto, a vida nova recebida na iniciação cristã não supriu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação para o pecado, a que a tradição chama de concupiscência, a qual persiste nos batizados, a fim de que prestem as suas provas no combate da vida cristã, ajudadas pela graça de Cristo. Aqui é algo muito importante. Né? Era o que eu estava falando anteriormente, sobre a questão do pensamento, né? Que se tem, eu fui batizado, então está tudo certo, não vou mais ser tentado, tudo vai ocorrer bem. Não, não é por aí. Existe um combate espiritual. A Igreja nos ensina que nós lutamos contra 13 grandes adversários. Contra o mundo, contra o demônio e contra nós mesmos. Pelas nossas fragilidades que nós temos ao pecado. Né? Por isso, pelo nosso inclinamento. Então é preciso que nós sejamos revestidos pela graça de Deus. E vejam como é importante o sacramento, né, que a gente falou na aula passada do batismo. Porque ele nos incorpora à Igreja, ele nos faz filhos de Deus, né, assim também nos apagando aqueles primeiros pecados que nós trazemos na nossa alma, de Adão e de Eva. Então, é importante ver isso. Né? Este combate é o da conversão, em vista da santidade da vida eterna, a que o Senhor não se cansa de nos chamar. O segundo ponto é muito interessante, que é a conversão dos batizados. Jesus chama a conversão. Né? Tal apelo é a parte essencial do anúncio do reino. No início do capítulo do Evangelho de São Marcos, ele já diz: o tempo chegou ao seu termo, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede na boa nova. Na pregação da Igreja, este apelo dirige-se, em primeiro lugar, àqueles que ainda não conhecem Cristo e seu Evangelho. Aquelas pessoas que ainda não tiveram um contato, né, com o anúncio do reino, né, com o anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo se dirige, primeiramente, a essas pessoas. Por isso, o batismo é o momento principal da primeira e fundamental conversão. É pela fé na boa nova e pelo batismo que se renuncia ao mal e se adquire a salvação. Isto é, a remissão de todos os pecados e o dom da nova vida. Então, pelo batismo, a gente tem essa nova vida. E agora que a gente vai entrar na parte justamente do sacramento da confissão. Ora, o apelo de Cristo à conversão continua a fazer-se ouvir na vida dos cristãos. Esta segunda conversão é uma tarefa ininterrupta para toda a Igreja, que contém pecadores no seu seio e seu esforço de penitência e de renovação. Ao mesmo tempo que ela é santa, ela necessita também da purificação. Nós, que fazemos parte, precisamos dessa purificação para dar o prosseguimento constante rumo ao céu. Este esforço de conversão não é somente obra humana, né? A gente não pode cair nesse pensamento somente racional, né? Somente que as nossas forças humanas. Não, mas que é um movimento do coração contrito, atraído e movido pela graça para responder ao amor misericordioso de Deus, que nos amou primeiro. Então veja, toda ação primeira parte de Deus. E Deus não age, né, sem a nossa liberdade. Nós precisamos abrirmos a graça para que Deus haja. E assim que Ele age, a gente tome uma decisão para a nossa vida. Deus age sempre quando nós damos liberdade para Ele na nossa vida. Testemunho disso mesmo é a conversão de Pedro, depois das 3 vezes ter negado o seu mestre. O olhar infinitamente misericordioso de Jesus provoca-lhe lágrimas de arrependimento e depois da ressurreição do Senhor, a tríplice afirmação do seu amor para com ele. Veja, a tradição da Igreja descreve essa
essa passagem do Evangelho, muito bonito. Né? Quando São Pedro nega Jesus as 3 vezes, o galo canta. Né? Então, ali a tradição da igreja vai dizer que é a consciência de São Pedro que o acusa naquele momento. A consciência de São Pedro pesou justamente por causa daqueles compromissos que ele tinha falado para Jesus, mas ele não cumpriu. Então, veja, o lado humano de São Pedro falou mais alto. Por isso que é preciso que nós estejamos revestidos com a graça de Deus. Santo Ambrósio diz algo muito bonito, né? Existem a água e as lágrimas, a água do batismo e as lágrimas da penitência. A penitência interior é o nosso terceiro ponto. Como já acontecia com os profetas, o apelo de Jesus à conversão e à penitência não visa primeiramente as obras exteriores, o saco e a cinza, os jejuns e as mortificações, mas a conversão do coração, a penitência interior. Aqui está o ponto fundamental. Sem ela, as obras de penitência são estéreis e enganadoras. Pelo contrário, a conversão interior impele a expressão dessa atitude com sinais visíveis, gestos e obras de penitência. Aqui que está um ponto muito importante. Não há conversão sem antes um coração contrito. Sem antes partir do nosso interior. O sacramento, ele age na nossa alma. É mediante essa ação interior que exteriormente irá brotar, né, as virtudes, irá brotar as nossas atitudes de caridade, de amor, de fraternidade, justamente com essa unidade, né, com Cristo. Então vejam que é importante ter esta consciência sobre isso. A penitência interior é uma reorientação radical de toda a vida, um regresso, uma conversão a Deus de todo o nosso coração, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal, com repugnância pelas más ações que cometemos. Ao mesmo tempo, implica o desejo e o propósito de mudar de vida, com a espera da misericórdia divina e a confiança na ajuda da sua graça. Então, veja, é um redirecionar. Aquilo que os gregos chamavam de metanoia, né? Uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. Essa conversão do coração é acompanhada por uma dor e uma tristeza salutares, a que os santos padres chamaram de aflição do espírito e a compulsão do coração. Vejam que sempre eu estou citando também os santos padres. Por quê? Porque os sacramentos eles já são praticados desde o início da igreja. E a gente vai ver, né, mais à frente. No quarto ponto, é o sacramento da penitência e da reconciliação. O pecado é, antes de mais, ofensa a Deus, ruptura da comunhão com Ele. Ao mesmo tempo, é o atentado contra a comunhão com a Igreja. É por isso que a conversão traz consigo, ao mesmo tempo, o perdão de Deus e a reconciliação com a Igreja, o que é expresso e realizado liturgicamente pelo sacramento da penitência e reconciliação. E aqui a gente entra num ponto muito importante, né? Só Deus perdoa o pecado. Muitas pessoas têm esse pensamento, recebi o sacramento do batismo, então não preciso receber o sacramento da confissão, né? Porque eu já fui batizado, eu não preciso confessar para aquele padre, e também é pecador. Tem muito esse pensamento hoje, né? Mas não é bem assim. Só Deus perdoa os pecados. Jesus, porque é Filho de Deus, diz de si próprio: o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. E exercer este poder divino, os teus pecados são-te perdoados. Mas ainda, em virtude da sua autoridade divina, concede este poder aos homens para que exerçam em seu nome. Cristo quis que a sua igreja fosse toda ela, na sua oração, na sua vida e na sua atividade, sinal e instrumento do perdão e da reconciliação com eles, nós adquirimos pelo preço do seu sangue. Então veja, Jesus, ele instituiu o sacramento. Foi ele quem se designou que esse sacramento existisse. Todos os sacramentos partem do coração de nosso Deus. E todos eles foram anunciados pela boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é Filho de Deus. Deus que veio, nos comunicou, falou, né? E assim, por meio da igreja hoje, continua anunciando ainda os sacramentos. Né? Os sacramentos eles são meio de santificação para a nossa vida. Cristo quis que sua igreja fosse toda na sua oração, na sua vida, na sua atividade, sinal e instrumento do perdão e da reconciliação.
certo? O apóstolo é enviado em nome de Cristo e é o próprio Deus que, através dele, exorta e suplica: deixai-vos reconciliar com Deus. O sexto ponto, a reconciliação com a igreja. Durante a sua vida pública, Jesus não somente perdoou os pecados, como também manifestou o efeito desse perdão. Reentregou os pecadores perdoados na comunidade do povo de Deus, da qual o pecado os tinha afastado ou mesmo excluído. Aqui nós podemos fazer a referência de São Mateus. São Mateus era publicano, cobrador de impostos. Então, no meio da sociedade judaica, ele era visto como um traidor, como um excluído. Então, Jesus o chama e faz que ele faça parte agora, justamente, do seu povo, do povo de Deus. Então, Jesus o acolhe. Sinal bem claro disso é o fato de Jesus admitir os pecadores à sua mesa. Jesus senta junto com os pecadores. E mais ainda, de se sentar à mesa deles, gesto que exprime ao mesmo tempo, de modo desconcertante, o perdão de Deus e o regresso ao seio do povo de Deus. Ao tornar os apóstolos participantes do seu próprio poder de perdoar os pecados, o Senhor dá-lhes também autoridade para reconciliar os pecadores com a igreja. Aqui é o ponto mais importante desse ponto. Esta dimensão eclesial do seu ministério exprime-se normalmente na palavra solene de Cristo a Simão Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra ficará ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra ficará ligado nos céus. Este mesmo encargo de ligar e desligar, conferido a Pedro, também foi atribuído ao colégio apostólico, unidos à sua cabeça. Aqui entra um ponto muito importante. Na Santa Ceia, Jesus institui o ministério sacerdotal e a Sagrada Eucaristia, que a gente irá ver na próxima aula. E do mesmo modo, também Jesus confere aos seus apóstolos, para que eles deem prosseguimento, depois da sua ascensão aos céus, do anúncio e também a distribuição dos sacramentos. Então, como é que se dá a continuidade dos sacramentos? Justamente pela igreja. A igreja manifesta a misericórdia de Deus na terra. A igreja ela impede o avanço do mal sobre a terra. Os sacramentos eles são graças santificantes para a nossa caminhada. As palavras ligar e desligar significam: aquele que vos excluir da vossa comunhão ficará também excluído da comunhão com Deus. Aquele que de novo recebestes na vossa comunhão, também Deus o acolherá na sua. E o sétimo ponto, o sacramento do perdão. Cristo instituiu o sacramento da penitência para todos os membros pecadores da sua igreja. Antes de mais, para aqueles que depois do batismo. Então veja, primeiramente você deve receber o sacramento do batismo, para depois receber os demais sacramentos. Caíram em pecado grave e assim perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial. Então, quando você peca tanto contra Deus quanto a comunhão eclesial também. E é a eles que o sacramento da penitência oferece uma nova possibilidade de se converter e de se reencontrarem a graça da justificação. Os padres da igreja apresentam esse sacramento como a segunda tábua de salvação, depois do naufrágio, que é a perda da graça. Então vejam que os padres da igreja eles fazem essa comparação muito bonita, Depois do naufrágio, eles se sustentam, aquelas pessoas que naufragaram, na tauba daquele barco. Então o sacramento da penitência ele nos resgata, ele nos dá vida, ele nos dá alegria, ele nos dá ânimo para continuar, ele nos dá essa intimidade com Cristo cada vez mais. No decorrer dos séculos, a forma concreta segundo a qual a igreja exerceu esse poder recebido do Senhor variou muito. Então, durante os séculos, a questão do sacramento, a forma dele ser administrado mudou. É isso que a gente vai ver aqui. E durante os primeiros séculos, a reconciliação dos cristãos que tinham cometido pecados particularmente graves depois do batismo, por exemplo, a idolatria, o homicídio, o adultério, estava ligada a uma disciplina muito rigorosa, segundo a qual os penitentes tinham de fazer penitências públicas pelos seus pecados, muitas vezes durante longos anos antes de receber a reconciliação. Então vinha antes a penitência para depois receber a reconciliação. Hoje é diferente, A este era dado o nome de Ordem dos Penitentes, que apenas diziam respeito a certos pecados graves. Só raramente se era admitido, e em certas regiões, apenas uma vez na vida. Então isso vai mudar depois do século VII, inspirados pela tradição monástica do Oriente. Os missionários irlandeses
trouxeram para a Europa continental a prática privada da penitência, que não exigia a realização pública e prolongada das obras da penitência antes de receber a reconciliação com a Igreja. E assim se continuou, né? O sacramento processa-se a partir de então do modo mais secreto entre o penitente e o sacerdote. É justamente isso que acontece hoje, né? Então veja, foi desde o século VII que essa nova forma está assim, de uma forma secreta, né, sobre a questão da penitência depois da reconciliação. Esta nova prática previa a possibilidade da repetição e abria-se o caminho a uma frequência regular desse sacramento. Permitia integrar numa só celebração sacramental o perdão dos pecados graves e dos pecados veniais. Na sua grande linha, e é essa forma de penitência que a Igreja tem praticado até os nossos dias. Através das mudanças que a disciplina e a celebração desse sacramento têm conhecido no decorrer dos séculos, distingue-se a mesma estrutura fundamental. Aqui nesse ponto é importantíssimo. Esta inclui dois elementos igualmente essenciais. Por um lado, os atos do homem que se converte sob a ação do Espírito Santo, a saber, a contrição, a confissão e a satisfação. Por outro, a ação de Deus pela intervenção da Igreja. E aqui, a Igreja que, por meio do seu bispo e seus presbíteros, concede em nome de Jesus Cristo o perdão dos pecados e fixa o modo da satisfação. Também reza pelo pecador e faz penitência com ele. Assim o pecador é curado e restabelecido na comunhão eclesial. Então veja, a Igreja ela está unida, né? Aquele pecador que pecou, a Igreja não o abandona, mas a Igreja, depois de dar o perdão, depois que pela confissão ele é reentregado ao seio da comunidade eclesial, e assim por meio do seu serviço também ele pode fazer a sua penitência, né? A Igreja reza junto com ele. Então aqui é um ponto muito interessante. E a fórmula da absolvição que é hoje usada é a seguinte, né? Em uso na Igreja Latina, exprime os elementos essenciais desse sacramento. O Pai das Misericórdias é a fonte de todo o perdão. Ele realiza a reconciliação dos pecadores pela Páscoa do seu Filho e pelo dom do Espírito Santo, através da oração e do ministério da Igreja. E assim é dado, né, o perdão àquele que está ali confessando, né? Assim a absolvição. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz, e assim o Padre dá a absolvição. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no oitavo ponto, que é o ponto muito importante, que é sobre a contrição, veja como é importante a contrição, né, no caso. Entre os atos do penitente, a contrição ocupa o primeiro lugar. Ela é uma dor da alma e uma detestação do pecado cometido com o propósito de não mais pecar no futuro. Por quê? A contrição, que é essa dor na alma, né? A gente reconhece que a gente é pecador, que a gente pecou. A gente precisa tomar uma decisão a partir do momento que a gente foi confessado, né? Que a gente recebeu o perdão de Deus. A gente não deve retornar a cair naquele pecado. Por quê? A gente pode fazer um desleixo do sacramento, né? Me confessei, né? Daqui a 2 horas de tempo eu vou pecar novamente sobre aquele pecado, e daqui a mais 2 horas eu irei me confessar novamente. Então ali não há um arrependimento sincero, e você também está ali brincando com o sacramento da confissão. O sacramento, ele mostra a nosso Senhor Jesus Cristo, o seu amor. Então, quando procede do amor de Deus, amado sobre todas as coisas, a contrição é dita perfeita, a contrição de caridade. Veja, a contrição perfeita, a contrição de caridade. Uma tal contrição perdoa as faltas veniais, obtém igualmente o perdão dos pecados mortais, se inclui um propósito firme de recorrer, logo que possível, à confissão sacramental. E quando de fato aquele arrependimento sincero, essa é a contrição perfeita, né? E também tem a contrição imperfeita, ou a gente pode chamar de atrição. Também ela é uma dor de Deus, ela é também um dom de Deus, um impulso do Espírito Santo, nasce da consideração da fealdade do pecado ou do temor da condenação eterna e das outras penas de que o pecador está ameaçado. A contrição por temor. Essa é a contrição por temor.
eu não me arrependi de uma forma total, né, mas por temor a Deus, por medo de ser condenado, eu recorro ao sacramento da confissão também. Uma tal abalo da consciência pode dar alívio a uma evolução interior que será levada a bom termo sob a ação da graça, pela absolvição sacramental. No entanto, por si mesma, a contrição imperfeita não obtém o perdão dos pecados graves, mas dispõe para obtê-lo no sacramento da penitência. É conveniente que a recepção desse sacramento seja preparada por um exame de consciência. O exame de consciência, mas a gente vai ver sobre isso. Feita à luz da palavra de Deus. Os textos mais adaptados para esse efeito devem procurar-se no Decálogo, na Catequese Moral dos Evangelhos e das Cartas dos Apóstolos, né? Sermão da Montanha e Ensinamentos Apostólicos. Então vejam, por onde a gente deve ver, né, analisar os nossos pecados na Sagrada Escritura e sobre aquilo que a Igreja nos ensina. O nono ponto, a confissão dos pecados. Aqui é o ponto mais importante. Quando você vai se confessar, você não vai ali contar a história que levou você a pecar, você não vai para uma psicologia, você não vai ali somente para falar das suas dores. Não. Você vai se acusar. A confissão ela é uma acusação dos pecados, mesmo de um ponto de vista simplesmente humano, liberta-nos a facilitar a nossa reconciliação com os outros. Vejam, pela confissão, o homem encara de frente os pecados de que se tornou culpado, assume a sua responsabilidade e, desse modo, abre-se de novo a Deus e a comunhão da Igreja, para tornar possível um futuro diferente. Veja, você reconhece que você pecou, você acusa os seus pecados e, assim, é reiterado à Igreja, né, no caso, para a sua continuidade, para ir se tornando cada vez mais uma pessoa melhor na caminhada e amando também a Deus. O 10º ponto da nossa aula é um ponto muito importante, que é sobre a questão da satisfação. Muitos pecados prejudicam o próximo, então há que se fazer o possível para que se possa reparar esses danos. Por exemplo, restituir as coisas roubadas, restabelecer a boa reputação daquele que foi caluniado, indenizar os ferimentos. A simples justiça o exige isso também, né? Mas é algo muito mais também interior, né? Muito mais também espiritual também. Mas além disso, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador, assim como as suas relações com Deus e com o próximo. A absolvição tira o pecado, mas não remedia todas as desordens causadas pelo pecado. Aliviado do pecado, o pecador deve ainda recuperar a perfeita saúde espiritual. Ele deve, pois, fazer mais alguma coisa para reparar os seus pecados, satisfazer de modo apropriado ou expiar os seus pecados. A esta satisfação também se chama penitência. Por isso que é preciso que a gente faça a penitência. Logo depois da confissão, o sacerdote dá uma penitência e você deve cumprir essa penitência. Caso ele não lhe dê, né, você deve procurar fazer. E a Igreja nos direciona. Né? Você pode ler no Catecismo, existem explicações também de padres na internet que você pode procurar para sim fazer uma penitência adequada e assim cada vez mais ir alimentando a sua vida espiritual e progredindo na vida espiritual. A penitência que o confessor impõe deve ter em conta a situação pessoal do penitente e procurar o seu bem espiritual. Existe também aqui algo muito importante que é a indulgência plenária. Né? Então, nesse ano que a gente está vivendo o ano josefino, até o dia 8, está o ano josefino que recebe indulgência. Então, a partir do momento que você pecou, né? Depois disso, você recebe o sacramento da confissão, você assim pode fazer, né, de acordo com aquilo que foi colocado pelo decreto do Papa Francisco, a penitência e assim receber a indulgência. O que é a indulgência? A indulgência é lavagem total da alma, sua alma fica limpa. Por quê? Porque quando você peca, você recebe absolvição. É como se fosse aquela ferida, né, no caso. Aquela ferida ela é curada, mas fica aquela marca. Então, justamente pela questão de receber essa graça que nós estamos vivendo esse ano, né? Que é justamente a indulgência plenária. A indulgência ela lava toda a nossa alma e deixa limpa totalmente. E nós também podemos oferecer pelas almas que estão no purgatório. Deve corresponder quanto possível à gravidade e à natureza dos pecados cometidos. Pode consistir na oração, no donativo, nas obras de misericórdia, no serviço do próximo, em privações voluntárias, sacrifícios e, sobretudo, na aceitação paciente da cruz que temos de levar. Tais penitências ajudam-nos a configurar-nos com Cristo
que por si só expiou os nossos pecados uma vez por todas. Tais penitências fazem que nós tornemos co-herdeiros de Cristo ressuscitado, uma vez que também sofremos com Ele. Mas esta satisfação que realizamos pelos nossos pecados não é possível senão por Jesus Cristo, nós que, por nossos próprios, nada podemos. Com a ajuda daquele que nos conforta, podemos tudo. Assim o homem não tem nada de se gloriar. Toda a glória está em Cristo, em que nós satisfazemos, produzimos dignos frutos de penitência, os quais vão aurir nele toda a sua força. Por ele são oferecidos ao Pai e graças a ele são aceitas pelo Pai. Então veja, tudo está assentado para Cristo. Nada é nosso, tudo é para Ele. Então, o centro do sacramento da penitência não é o pecado, mas é a graça de Deus. É o amor misericordioso do Pai que é derramado sobre nós. Bom, e quem é o ministro desse sacramento, no caso? Uma vez que Cristo confiou aos apóstolos o ministério da reconciliação aos bispos, seus sucessores, os presbíteros, os colaboradores dos bispos, continuam a exercer tal ministério. Com efeito, os bispos e os presbíteros é que têm, em virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quem pode perdoar os pecados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo? Os bispos e os presbíteros. Eles foram designados pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. O perdão dos pecados reconcilia com Deus, mas também com a Igreja. O bispo, chefe visível da Igreja particular, é justamente considerado desde os tempos antigos como o principal detentor do poder e ministério da reconciliação. É o moderador da disciplina penitencial. Os presbíteros e seus colaboradores exercem-no na medida de que recebem o respectivo encargo, que de seu bispo ou de um superior religioso, quer do Papa, através do direito da Igreja. Esse aqui é o ponto mais importante, ainda que está em vermelho, destacado no papel de vocês. Certos pecados particularmente graves são punidos pela excomunhão, a pena eclesiástica mais severa, que impede a recepção dos sacramentos e o exercício dos certos atos eclesiásticos, e cuja absolvição, por conseguinte, só se pode ser dada segundo o direito da Igreja pelo Papa, pelo bispo do lugar ou por sacerdote por ele autorizado. Em caso de perigo de morte, qualquer sacerdote, mesmo que careça da faculdade de ouvir confissões, pode absolver de qualquer pecado e de toda a excomunhão. Certo? Os sacerdotes devem exortar os fiéis a aproximarem-se do seu sacramento da penitência e devem mostrar-se disponíveis para a celebração desse sacramento, sempre que os cristãos os peçam de modo razoável. Vejam, não é estar todo dia na porta do sacerdote, da casa do sacerdote pedindo ali perdão, Não, mas existem dias que as paróquias elas dizem que é justamente somente para aquilo, para a confissão. Então é bom que você veja no lugar onde você mora na sua paróquia os dias que o padre atende a confissão. Aí, continuando, ao celebrar o sacramento da penitência, o sacerdote exerce o mistério do bom pastor, que procura a ovelha perdida, do bom samaritano, que cura as feridas, do pai que espera pelo filho pródigo e o acolhe no seu regresso, do justo juiz que não faz acepção das pessoas e cujo juízo é, ao mesmo tempo, justo e misericordioso. Em resumo, o sacerdote é sinal e instrumento do amor misericordioso de Deus para com o pecador. O confessor não é dono, mas servidor do perdão de Deus. Vejam, aqui o centro é muito importante. O poder não está somente na pessoa do sacerdote, mas o sacerdote é um instrumento usado por Deus assim para absolver os pecados daquele que está sendo confessado. O ministro deste sacramento deve unir-se à intenção e à caridade de Cristo. Deve ter um conhecimento comprovado por comportamento cristão, experiências das coisas humanas, respeito e delicadeza para com aqueles que caíram. Deve amar a verdade, ser fiel ao magistério da Igreja e conduzir o penitente com paciência para a cura e a maturidade plena. Deve rezar e fazer penitência por ele, confiando a misericórdia do Senhor. Dada a delicadeza e a grandeza desse ministério e o respeito devido às pessoas, a Igreja declara que todo sacerdote que ouve confissões está obrigado a guardar segredo absoluto sobre os pecados que os seus penitentes lhe confessaram, sob as penas seríssimas. Tão pouco pode ser servido os conhecimentos que a confissão lhe proporciona sobre a vida dos penitentes. Este segredo, que não admite exceções, é chamado do sigilo sacramental, porque aquilo que o penitente manifestou ao sacerdote fica selado pelo sacramento. Então veja,
dali não irá sair nada. E o sacerdote ele não pode, né, de maneira alguma, contar o que aconteceu ali, ou muito bem se atribuir, né, daquelas falas, daqueles pecados que aquele penitente estava falando, e não pode usar daquilo. Então veja, é sigilo sacramental. E no nosso 12º ponto, né, o nosso último ponto, os efeitos desse sacramento. É muito bonito. Então a gente viu todos os pontos do sacramento, né, viu a importância, viu o surgimento do sacramento, a questão de como, né, buscar o sacramento também. Então, quais são os efeitos desse sacramento para concluirmos? Toda a eficácia da penitência consiste em nos restituir a graça de Deus e em nos unir a Ele numa amizade perfeita. Como eu disse, o centro da confissão é a misericórdia de Deus. O fim e o efeito desses sacramentos são, pois, a reconciliação com Deus, naqueles que recebem o sacramento da penitência com o coração contrito e disposição religiosa, segue-lhe a paz e a tranquilidade da consciência, acompanhadas de uma grande consolação espiritual. Com efeito, o sacramento da reconciliação com Deus leva a uma verdadeira ressurreição espiritual. Nós restabelecemos a nossa amizade e alegria com Deus. Aquilo que São José Maria Escrivá vai dizer de a alegria da reconciliação com Deus também. A restituição da dignidade e dos bens próprios da vida dos filhos de Deus, o mais precioso dos quais é a amizade do mesmo com Deus. Então vejam que o sacramento da confissão ele tem uma graça espiritual que nos dá essa alegria dessa reconciliação com nosso Senhor. Então, é esta alegria que é manifestada em nossa alma que faz, de uma maneira exterior, aparecer os atos também, né? Os atos de caridade. Então, o sacramento, ele exprime na nossa alma uma ação santificadora também. Os sacramentos, eles têm essa direção na nossa vida de santificação. Esse sacramento reconcilia-nos com a Igreja, o pecado abala ou rompe a comunhão fraterna. O sacramento da penitência repara ou restaura. Nesse sentido, não se limita apenas a curar aquele que é restabelecido na comunhão eclesial, mas também exerce um efeito vivificante sobre a vida da Igreja que sofreu com o pecado de um de seus membros. Estabelecido ou confirmado na comunhão dos santos, o pecador é fortalecido pela permuta de bens espirituais entre todos os membros vivos do corpo de Cristo, que vivam ainda no estado de peregrinos que já tenham atingido a pátria celeste. Então veja, nós que aqui estamos somos a igreja militante, a igreja que está caminhando, progredindo para a igreja triunfante, né? Ou para a igreja padecente, a igreja onde estão as almas do purgatório. Então existe uma comunhão dos santos que é chamada. Então nós nos ajudamos, nós que estamos aqui, nós rezamos pelos aqueles que estão na igreja padecente. Aqueles que estão na igreja triunfante rezam por nós, intercedem por nós, que aqui estamos na igreja militante. Então existe uma comunhão aqui muito bonita dentro da igreja que não se separa, mas ela é unida no seu todo. Certo? É de lembrar que a reconciliação com Deus tem como consequência, por assim dizer, outras reconciliações que trarão remédio a outras rupturas produzidas pelo pecado. O penitente perdoado reconcilia-se consigo mesmo no mais profundo do seu ser, onde recupera a própria verdade interior. A confissão ela nos direciona para a verdade. Reconcilia-se com os irmãos que de algum modo ofendeu e magoou. Reconcilia-se com a igreja, reconcilia-se com toda a criação. É ordenado novamente a nossa vida para a verdade. Quando nós pecamos, nós assim agimos de uma forma desordenada. Mas quando nós nos reconciliamos, nós agimos de uma forma ordenada. Neste sacramento, o pecador, remetendo-se ao juízo misericordioso de Deus, de certo modo, antecipa o julgamento a que será submetido no fim desta vida terrena. É aqui e agora, nesta vida, que nos é oferecida a opção entre a vida e a morte. Só pelo caminho da conversão é que podemos entrar no reino de onde o pecado grave nos excluiu. Convertendo-se a Cristo pela penitência e pela fé, o pecador passa da morte à vida e não é sujeito a julgamento. Então vejam como é importante esse sacramento, nesses 12 pontos que eu separei para vocês. A nossa aula já está bem estendida, mas de uma grandeza enorme, né? Este sacramento, assim como os demais. Mas este sacramento da penitência, ele precisa ser mais falado justamente nos locais.
Porque muitas pessoas às vezes acabam comungando de uma maneira qualquer. E não é assim. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento. A igreja, né, por meio da tradição e por meio do seu magistério, confirma justamente sobre a luz da Sagrada Escritura, sobre a luz do Espírito Santo também, e que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu. E assim confiou a missão da igreja para que nós, que somos batizados, continuemos numa vida e numa comunhão muito ainda maior com nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos, de uma maneira muito humildemente, recorrer a esse sacramento sempre que possível. Os santos fizeram isso. O nosso direcionar deve estar em Cristo e também na vida dos santos que estão no céu, na glória celeste. Agradeço o tempo de vocês, a disponibilidade. Agradeço também pelas orações de vocês nos grupos, né, pela nossa conversa sempre no nosso grupo Santificados. E que Deus abençoe e salve Maria. Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Santificai-vos mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.